Depois Então, de 100, 100 episódios, tu pode fazer o que tu quiser, né? E aí, seu Gabriel? Estamos gravando? Estamos gravando. Olha aí. Estamos gravando, então. Hoje tivemos uma alteração de cadeiras aqui. Sim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Paloma Mônica... É. Mônica. Pois é, não entendi isso. É, sexta-feira, né? Sextou, tá, ele é diferente, né? E essa posição pra mim aqui, ela tá... Eu também tô me entendendo aqui. Sim, eu também, porque eu acho que eu vou ficar mais assim, entendeu? E aí, agora eu tô enxergando vocês dois. É que a nossa relação Mas é essa, esteja tá ficar de olhando costas, só. né? O estresse pegando. Sociedade em 3 empresas já tá começando o desgaste. É isso aí. Mas, Cássio, a gente sempre agradece muito, cara. Muito tempo mesmo de vir aqui, dedicar o teu tempo. Imagina, eu Porque- que agradeço o convite de vocês. Que legal. Que o nosso... Isso aqui tudo começou na pandemia e com a ideia de passar conhecimento e um insight, um empurrãozinho para alguém que está nos vendo, independente da idade. A gente fala muito com o público jovem, pela característica das nossas empresas, Legal. mas sempre tem alguém também que está num recomeço de vida, independente da hora que esteja, no momento que esteja, da idade que esteja. E como eu já passei por várias coisas na minha vida também, então a gente acaba participando bastante, mas e a gente vem aprendendo também que o tempo realmente é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Então quando a gente para a vida para dedicar para os outros, então a gente agradece bastante mesmo. Uhum. Obrigado. Show. E pra já começar, né? Porque talvez ele já queira... É o horário do cafezinho. É o horário do É o horário do café. café. Sexta-feira, 10 da manhã, gente. Pra te ter um convidado autêntico aqui. Ah, Tem um obrigado. presentinho. Tá, muito obrigado. E aí O presente tem que abrir na hora. É. Isso, abre na hora, porque daí a gente já pode oferecer um café também, porque a gente não... Vamos agradecendo os nossos patrocinadores, então, Paloma Mônica. Agora que tu tá no centro, agora tu vai coordenar esse troço aí. Agora vai ficar... Então vamos começar pela Red Bull. Eu posso ser convidado, inclusive. Não. Tu me convida pra mim no podcast? Não. Red Bull, nosso primeiro patrocinador que acreditou nessa loucura. Ah, olha aí, obrigado, Diego Paloma. Show. Tem aí, vamos ver se A veio... primeira pergunta que eu te faria Agora, no teu Cássio, podcast é ó. como tu teve tanta sorte de Esquece. encontrar? Vamos ver, tem um detalhezinho aí, Cássio, que é o teu nome. Vamos ver se... Acho que é do outro lado. Veio? Tá ali? Aham. Tá. Me diz se acertaram o teu nome, Cássio. Tá ali. Vou ter que botar Precisa meu botar no óculos. Claro, tá tudo certo. Porque a nossa grande nervosismo aqui é sempre... O nome. Perfeito, tá perfeito, meu. Ah, então tá tudo Easy. certo. Então, só que, mais um beijo pra ti, acertou também, então tá tudo certo. Nossa produção tá funcionando. Nós Muito aqui... bem, né? Não, inclusive podemos conversar com o Cássio sobre isso, né? Nós contratamos uma pessoa aqui, porque antigamente, Cássio, a gente que fazia tudo. Sim. Comprava água com gás, comprava, carregava as coisas, pegava o Red Bull, fazia as canecas, e agora a gente contratou uma produtora pra realmente facilitar o processo. Melhor, né? Melhor, porque É. daí faz a caneca, vê o convidado, marca o horário, ela que marcou contigo, Sim, né? Faz sim. todas essas questões, mantém as coisas organizadas. Muito bom. Mas a gente só fez esse movimento depois que a gente adquiriu algum suporte financeiro para Sim, fazer esse sim. movimento dentro do Isso estúdio. aí, é. Né? Então, Mo, muito obrigado. Tá tudo lindo aqui, o quadro com os avisos todos. Minha agenda tá incrível, Tudo organizado. Tudo organizado. Tá tudo organizado. Tipo assim, não que ela esteja organizada, né? Eu não tô sabendo viver nela, mas ela tá organizada. Bom, tá ali? Ela tá ali? Tá ali. Então, Então vamos agradecer a Red Bull, então, que foi a primeira marca, uma marca mundial que acreditou nessa loucura aqui. Como a gente estava conversando na parte off, já estamos no 105º episódio postado, mas a gente tem uns 5, 6 gravados pela frente aí já. Então a gente está muito feliz com a Red Bull. Obrigado por por acreditar desde o começo. Espírito Santo, Que nos veste, né? que nos Maravilhoso. veste. Não dá pra deixar. Aliás, Gabriel, temos uma pauta aqui, que a Espírito Santo, ela tá com descontos bem bons na parte de coleção do inverno 23. E eu acho que os descontos na loja e no site estão com 40% É de 40% a 50%. na coleção de inverno, Sem o nosso cupom, Diego. adicionando o cupom VinhasCast mais 15%. Ou seja, tu pode chegar a 65% de desconto em cada peça. Eu acho que eles não se deram conta lá. Eu já vou aproveitar Exato, então né? também. Olha É, aí, porque Eu já tô ligado aqui. é E eu coisa te digo boa. mais, nas lojas físicas também vale. Sim. Chegar e apresentar pra eles esse nosso cupom também tá valendo. Não é só Ótimo. no online. Então, online e as lojas físicas. Aí tem. Gabi, pega aí pra mim, se por favor. Tem as lojas Iguatemi. Isso aí, é na Porto Alegre, Canoas, Gramado e no site. Não Tem é no Iguatemi, Moinhos- tem no eles Moinhos colocaram Shopping Porto Alegre. também. Perfeito, Tem. perfeito, perfeito. Então, Espírito Santo, Rafael Toro, Cher e Bebidas do Sul. E a Caderode.
né? Cadeiróide que nos deu essas cadeiras maravilhosas aqui, confortáveis. A Cadeiróide que é liderada pelo Miguel e pela Andrea. Eles ficam localizados na João Valig. Não, e eu ouvi dizer ainda que tu pode ir lá pra tomar um cafezinho e experimentar. Gente, vocês devem ter muita curiosidade, porque a gente sempre fala muito bem dessas cadeiras. Dá pra ir lá tomar um cafezinho e experimentar. Ô, Gabi, busca pra Anne aquele vídeo que a gente fez, que a gente fomos todos os sócios do canto, lá fomos 6 pessoas experimentando Cara, todas eu as tenho um cadeiras. adendo pra fazer que em casa tá tendo, que quem tá editando agora é a Maria Clara. Ah, Daí ela Maria fala assim, Clara. o Vinhas não, eu disse, ele não sabe ainda. Agora Maria sim. Clara, um beijo. Maria Clara é a filha do Gabi e da Anne, então assim... Show. E tem ficado... Teus cortes estão tão legais. Eu não vou falar melhor pra não comprar uma briga com a tua mãe aqui, tá? Mas tá muito bom os teus cortes. Então, depois de tudo isso, Cássio... Cássio, quem que é o Cássio hoje? O que tu faz? Quem é hoje? E aí, em algum momento, eu e a Paloma aqui, a gente vai puxando as Tá. histórias pra trás. Show. E o nosso aham. papel principal aqui é só manter o storytelling. A palavra é tua. Tá, eu sou Cássio Grimberg, sócio da Grimberg Consulting, que é uma empresa de consultoria em planejamento estratégico. Tá? Então, o meu foco é fazer planejamento estratégico para empresas, atendo empresas do Brasil todo e de todos os segmentos e de todos os portes também. Assim como vocês já têm mais de 100 podcasts, eu também já tenho mais de 100 planejamentos estratégicos feitos para empresas. E planejar estratégia é fundamental em momentos de impermanência, em momentos de muita mudança, né? E nos serve para conduzir, né, um rumo ali para aquilo que a empresa pretende, quer ser. Afora essa atividade de consultor de planejamento estratégico, eu também sou palestrante, sou escritor. Tá? Eu tenho esses 2 livros aqui, o Desaprenda, que eu lancei em 2019, ali meio de 2019, um pouquinho antes da pandemia, e o Desinvente, que eu lancei agora em junho, tá? Final de junho, tá? Pela editora Bookman. Então, eu tenho essa atividade de escrever, também escrevo muito para jornais, veículos também, Estadão, Zero Hora, e esse é mais ou menos o meu dia a dia, né? Planejamento estratégico, os livros, palestras, reflexões estratégicas, também projetos mais curtos, às vezes. Como é que é essa história dos livros, Cássio? Na verdade, vou te contar um segredo. Tá? O podcast, na verdade, ele é uma grande consultoria que a gente vai fazendo. Aham. Então, a gente vai pegando os convidados, a gente vai... Livros é uma coisa que me atrai muito, né? Eu leio, gosto de ler. Claro que eu tô com 2 filhos pequenos agora, tem dificultado. Não impossibilita, mas tem dificultado a rotina diária. Sim. Mas eu continuo lendo meus livros lá. Como é que é o processo de escrever um livro? Né? Pra ti, como é que é? Escrever é uma... Como é que eu vou explicar? Um negócio que sai de dentro, tá? Que eu não tenho como conter. Num determinado momento, eu sinto que eu preciso parar e escrever alguma coisa. Isso não é algo de hoje. Tá? Eu escrevo, acho que desde os 12 anos. Tá? Eu tinha as namoradinhas que me davam fora, eu escrevia cartas de amor, assim, mas não mandava. Botava numa gaveta e deixava lá. Então, desde cedo, eu gostei de escrever. E escrever é a minha maneira de expor alguma opinião minha ou fazer. E o processo da escrita, para mim, ele acontece escrevendo. Tá? Claro que às vezes eu tenho uma ideia, eu penso que eu vou escrever sobre, sei lá, vou escrever sobre um texto que eu coloquei na Zero Hora semana passada, que eu chamei de Faça Coisas que Não Escalem. Tá? Então eu contei lá algumas histórias de empresas que tomaram atitudes individuais marcantes, né, sem um processo de atendimento definido, escalável e conseguiram desbravar nichos e conseguiram ser realmente impactantes nas suas ações a partir de pontos visíveis. Mas eu não tinha claramente para mim que aquele ia ser o artigo, o Faça Coisas que Não Escalem. Eu sabia que eu queria contar a história de um operador de call center da Zappos, que é um varejista de calçados americano da Califórnia, São Francisco, que um dia recebeu uma ligação de um cliente achando ter ligado para uma pizzaria. Então, o cliente ligou achando que era a pizzaria e era o call center da Zappos. E antes de desligar, o sujeito perguntou, o atendente perguntou, que pizza o senhor costuma pedir? Qual é seu endereço? E chamou a pizza e mandou entregar na casa da pessoa que ligou. Então, eu
eu queria contar essa história, aí me veio uma outra ideia, me veio uma conexão de que isso faz parte realmente de um processo não escalável. Eu já comparo com a visão do Joy Gebbia quando criou o Airbnb, né, de não ter um negócio escalável, mas sim ter um negócio que ele pudesse fazer amigos e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, e depois virou... E aquilo conduz lá para uma série de... Eu tenho um artigo, daqui a pouco 2.000 palavras, que quando eu vejo tá pronto, eu reviso e tal, mando. Né? Que legal essa parte. Tem 2.000 palavras. Quantas palavras tem um livro? Mais ou menos, sabe? Assim, tem essa informação ou não? Não tenho a menor ideia. Tá, não, porque é que me surgiu, me ficou. Tá, não, 2.000 palavras um artigo, tá? Tá, já é uma referência de quantidade. Pois é, vamos pensar se um livro tem 30 artigos, 60.000 palavras. Deve ser por aí. Entendi. Tem livro que tem mais, tipo, na Karenina tem Ah, não, com 300.000 palavras. Eu li, acabei de ler, esse ano eu acabei de ler Princípios do Rei Dário, tem 600 páginas. Ali eu perdi um tempo. Sim. Baita livro. Mas... Não, eu queria falar também que eu acompanho um pouco a Greenberg ali de planejamento estratégico e tal. E eu acho que um dos pontos muito relevantes de falar é como ela traz essa perspectiva de inovação e experiência, né? Que é um assunto hoje em dia que está super em alta pelas empresas, mas como é legal trazer isso no planejamento estratégico. Sim. Porque normalmente a gente consulta ali com algumas pessoas que planejamento estratégico é algo mais rígido, assim, mais conservador, vamos ir por esses métodos. E a tua metodologia, ela engloba também essa questão de criatividade, experiência, inovação, e eu acho isso uma das coisas mais legais, assim. Muito legal. Vocês tomaram contato com o trabalho que eu fiz para o Paleta Atlântida, né? Que eu de fato usei essa metodologia um pouco mais quebra-parede, assim. Na verdade, a ferramenta de planejamento estratégico, ela vem evoluindo com o tempo. Tá? Quem não vem evoluindo tanto são as consultorias, mas a ferramenta ela vem evoluindo. Tá? E existem metodologias. No meu caso, eu não uso uma metodologia pronta, eu pego uma fonte de metodologia e vou adaptando para a minha metodologia própria, autoral, para o momento que a gente está de mundo. Tá? Então, por exemplo, se usou muito em planejamento estratégico até os anos... Final dos anos 90, assim, não, acho que vamos falar mais, tá? 2007, 2008, a matriz SWOT. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Não faz muito mais sentido hoje tu ter matriz SWOT, uma matriz estanque que te dá uma realidade de um momento que muda logo ali, né? E sim de tu usar metodologias um pouco mais contemporâneas, como as curvas de valor do Oceano Azul, onde tu traça atributos de competitividade, tu dá nota para esses atributos, tu vê a tua curva naquele momento, tu vê a dinâmica da curva, a tua curva versus as referências, a tua curva versus tu mesmo, né? Porque é muito importante a gente competir com a gente mesmo também, né? Olhar a nossa performance ali. E aí tu vai traçando o posicionamento, o que o setor como um todo subestima, o que um setor como um todo superestima, onde é que está meu drive de diferenciação, como é que eu quero ser percebido, que tipo de material de diferenciação eu posso tomar como propriedade para o meu posicionamento, e assim a gente vai trabalhando. Mas realmente a minha metodologia ela é um pouco diferente do que tu vai encontrar, e eu tenho sido chamado por empresas que de fato querem experimentar um pouquinho esse viés da inovação, projetos um pouquinho mais, não vou dizer tão fora da caixa, mas projetos um pouquinho diferentes do tradicional, até para empolgar as pessoas nas empresas a fazer alguma coisa diferente. Porque tu vai falando e vão me surgindo vários insights, né? Como a gente tem uma gama de empresas hoje, e as empresas em vários níveis, assim. Empresa que fatura X milhões e está com uma margem desse tamanho, uma outra empresa que fatura X e está com uma margem boa, tem empresa que está começando e está faturando alguns reais. Então, assim, tem um monte de coisa que tu vai falando e eu vou me localizando nelas aí nesses momentos, assim. Mas a pergunta um dos insights que me deu uma delas é o foco, tanto para escrever livro, para tu estar sei lá, na 25ª página e não sair escrevendo para uma outra, abrir uma janelinha e fugir do tema, né, da capa do livro. Tá. E a outra é quanto tempo e quais as condições que tu consegue junto com a tua empresa. Cheguei aqui nos estúdios como? Definir para onde vamos, um norte. Que processo é esse? Como é que a gente faz isso? Como é que vocês orientam? Ou como é que você... Tu diz o planejamento? Planejamento. Tá. Todo planejamento que eu faço começa com uma série de entrevistas. Então, eu sou um cara chegando de fora que
se eu conheço pouco do negócio de vocês ou do cliente que eu estou atendendo, muito pouco em comparação com quem está no dia a dia. Né? Então, às vezes, até uma caixa preta inicial, para mim, eu tenho que entender termos. Por exemplo, agora eu estou fazendo planejamento estratégico por uma cooperativa de energia elétrica e telecom no interior do estado. Cara, tem que entender matriz de geração de energia, tem que entender fibra ótica, eu tenho que entender mercado livre de energia, tendências. Então, isso tudo começa a clarear para mim com as entrevistas que eu vou fazendo. Tá? Então, eu converso geralmente com executivos da empresa, pessoas do time, às vezes fornecedores, pessoas do trade. Se eu estou, por exemplo, um projeto estratégico de ração PET. Tá? Eu fui conversar com trade, eu tinha que falar com um comprador de Cobase, de PETs e até de Zafari, né, para entender então, qual era o driver de escolha deles. Então, essas entrevistas, e às vezes a gente vai até falar com gente que não é do negócio, mas é um beta thinker, assim, cara, me dá algum insight ali Então, no primeiro momento, eu vou fazer as entrevistas para entender a realidade da empresa, a realidade do mercado e me situar. Tá? Depois disso, eu vou para uma fase 2, que é uma desk, né? Eu vou mergulhar em entender mercado, entender tendência, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, dentro desse segmento, dentro desse setor, que pode impactar no curto, no médio, no longo prazo, no negócio de um cliente. Em paralelo, eu analiso dados, né? Então, a empresa me manda performance, margem, como tu falasse aí, faturamento, share, participação de mercado, processo de compra, preciso entender, tem poucos clientes, muitos clientes, é uma compra que se repete, é uma compra isolada, e aí tudo isso me dá uma base ali de umas 3, 4 semanas fazendo isso, né, para eu montar um diagnóstico. Eu vou para a empresa com um diagnóstico, com a Desk Research, e a gente faz esse trabalho depois da construção das curvas de valor. Eu aplico a metodologia, né, a gente traça lá algumas referências, não só concorrentes, tá? Porque às vezes não... Isso é uma coisa que eu defendo muito nos meus livros, tá? O Desinvente, eu falo bastante disso. Tu não pode te basear simplesmente no teu concorrente para tomar as decisões, porque quando alguém vier reinventar o teu negócio, não vai ser o concorrente, né? Vai ser de onde tu menos espera. Então, o teu radar ele tem que estar meio ligado ali nas interferências e nos movimentos, né? Melhor ainda, tu deves provocar esses movimentos para... Tem muitas empresas, grandes empresas mundiais, tem setores dentro da própria empresa, assim, como que eu destruo essa empresa? Eu conheci a pessoa do Facebook no Brasil, e jantei com ele uma vez, e lá em São Paulo, e ele falou assim, cara, a minha missão dentro do Facebook é ver como o Facebook vai acabar. E ele é o time dele, né? Não é uma pessoa. Isso é muito legal. Ele fica tentando, assim, cara, quem é o próximo que vai, e aí ele gerando isso. O incômodo para onde que nós vamos, né? Isso é muito legal. Eu sempre disse que para os meus clientes que a empresa ela precisa dar um jeito de criar uma spin-off para destruir o negócio dela. E tá muito dentro desse exemplo aí do Facebook que tu tá falando. Tá? Mas realmente ter esse desprendimento para olhar, tem até metodologias que tem uma autora americana chamada Lisa Bodell, que ela escreveu um livro e virou a metodologia de trabalho dela chamada Kill the Company. Então, o livro Kill the Company fala de metodologias para tu reunir pessoas, e eu uso um pouco dessas metodologias em alguns momentos que são mais curtos de reflexão estratégica. Tu reúne pessoas e tá bom, se eu fosse um novo entrante ou concorrente, como é que eu me tiraria do negócio? Isso vale para várias coisas, vale para jogo de futebol, se eu fosse o Inter, como é que eu ganharia de mim? O Grêmio pensando, né? Sabe? Então é uma projeção que tu sai um pouquinho para fora do teu mundo ali, das tuas verdades, das tuas crenças inabaláveis ali, e vai entender pelos olhos dos outros, né? Como é que eu me tiraria daquele negócio? É um pouco o que o Facebook deve estar fazendo lá. E é a tua empresa que conduz esse raciocínio junto? Sim, eu conduzo, eu faço muito presencialmente ou online também, claro, mas eu tomo muito corpo nessas fases das entrevistas, da condução da metodologia. Né? Então, eu tenho um número de projetos que eu posso pegar ao mesmo tempo, né? Então, digamos importante qualidade de entrega, né? Digamos que eu tenha lá um número de projetos X que eu pego, se eu não posso pegar agora ou outro, eu peço um tempo, às vezes o cliente espera se dá, então a gente vai
vai conduzindo assim, mas eu tô muito em cima ali dos trabalhos, assim, tem muito o meu olhar ali também. E tu falou um pouco do livro tá em cima, né? Que é o último, na verdade, Esse né? esse é o segundo. E o primeiro, qual é o tema dele mais, assim, o que tu te aprofunda um pouco mais? Os dois livros, eles são, se não complementares, eles têm uma conversa interessante entre eles, tá? Eu digo que primeiro a gente tem que desaprender para depois conseguir desinventar. Tá. Tá? Então, o Desaprenda, que eu lancei ali um pouquinho antes da pandemia, ele é um livro que eu conto muito história pessoal e comparo com casos de empresas que desaprenderam e usaram metodologias diferentes. Quer um café, Carlos? Eu aceito, obrigado. Que bom. Então, quer botar? Paloma Te garante A aí? Paloma não vai poder ficar no meio. Ela não vai. E eu tô dando tudo de mim. Vai dar sim. Tá bom, obrigado. Cássio, o legal desse podcast aqui é porque a gente não tem... Como a gente não tá preocupado em ser a Globo, faz esses negócios aqui, passa e vira um papo assim. Que ele é... E o Gabi já tá preocupado com os microfones, com a mesa, com tudo, com a TV, então já sabe assim, não, deixa aqui. Não, eu perguntei se ela se garante, porque ela disse que ela era desastrada. Muito. Ela disse que não. O negócio... Eu falei baixinho, não. O negócio dela é economia mesmo. O negócio dela é Excel, planilha, esses negócios. Porque aí não tem risco ali, né? Não quebra o computador ainda, né? Não cheguei Mas nesse derruba uma aguinha, né? eu derrubo uma aguinha e tal. É muito bom. 2, 3 queimados. Mas tá tudo Mas certo. voltando... Não, o Desaprenda, tá? No Desaprenda eu conto a minha história de skatista com 14 anos. Tá? Legal. Então, ele tem essa pegada, assim, de on the road, experiência própria. Tá? E o skate, ele é um... Eu ando até hoje de skate, tá? Ele é um formador da minha identidade. Que legal. Tá? Legal. Então, eu diria que com 14 anos, eu vivi uma situação em casa que foi a separação dos meus pais. Então, o que eu era antes dos 14, 15 anos? Eu era um guri baixinho, magrinho, com óculos grosso, assim, tá? Tímido, tá? Que não ficava com as gurias ainda, sabe? Ficava meio escanteado nas festas, assim. Mas é que o nosso tempo, né, Cássio? Ele é outro, né, do que acontece hoje. Assim. Era de dançar com a mão no ombro, tinha uma vassoura, que tu passava a vassoura pra conseguir dançar. Elas botavam a mão no ombro. Claro, tu não sabe. Botava a mão na cintura. Era Mais avançado. reunião dançante. Reunião dançante. Reunião dançante, entendeu? Assim, Do que é a vassoura? Que história é essa? porque assim, ó, tu tava dançando com o Cássio, tá? Era uma música lenta, e tocava, assim, raríssimas músicas lentas. E aí, quando tava... E normalmente sempre tinha muito mais homens do que mulheres, na nossa época. E aí, se eu queria dançar contigo, eu pegava a vassoura e entregava pro Cássio, o Cássio ficava com a vassoura e eu dançava contigo. Mentira. Amém? Muita reunião Amém, dançante dizer. participei. Então assim, vamos pensar assim que com 14 anos, quando vem a notícia da separação dos meus pais, e eu tava começando a andar de skate, o skate ele começou a virar minha válvula de escape, assim, né? Então, tipo assim... Tu é daqui de Porto Alegre, Cássio? Sou de Porto Alegre, né? Na hora do almoço, não tinha mais 4 pessoas na mesa, tinham 3, eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai a gente não almoçava mais em casa, se mudou para um outro apartamento. E eu sofria naqueles almoços, assim, de não ver o pai na mesa. E o pai sempre almoçou em casa, assim, tinha empresa dele, ia almoçar em casa, era perto ali de casa. Morava no Moinhos de Vento ali. Cara, terminava o almoço, 1 da tarde, eu já estava andando de skate na rua. Tá? Então eu ia embora, assim, eu pedalava, e eu descobria... O quanto tu escreveu nessa época? Eu elaborei um pouco, mas eu descobri as rampas e onde tinha o pessoal que não ia conversar comigo sobre a separação dos pais, porque os amigos tudo perguntavam, tá, e aí? E a casa da praia vai ficar com quem? Ainda era... Eu passei por isso também. Era meio passei tabu, mais né? cedo. Mas ainda, tipo, a minha mãe sofreu, ainda era uma separada, né? Uma desquitada. Tipo assim, ainda... Acho que é a última geração, assim, que tinha esses termos... Tipo assim, mulher exatamente desquitada. Sempre sofrido. Mas daí eu comecei a ficar bom no skate. E tinha uns campeonatinhos de colégio, eu corria os campeonatinhos, aí tirava terceiro, tirava segundo, quinto, ficava ali. E daqui a pouco eu achei que eu tava tão bom que eu queria um patrocínio de skate. Então eu fui numa loja...
Fala nisso, pega um Red Bullzinho sem açúcar pra mim ali, então. Tu usa a tua habilidade, vamos ver se tu pega. Aliás, Cássio, essa geladeira aí é tua também, tá? Obrigado, Fica à obrigado. vontade. Red Bull é baita parceiro do skate. Tá. O sem açúcar. Então eu fui um dia pedir patrocínio Obrigado. lá na Pandemônio, era a loja de skate Claro, lá da claro. Quinta Avenida. E era tudo no andar de cima ali. Cara, eu com 14 anos, inseguro com as coisas em casa. Eu já usava lente de contato, então já podia me arriscar um pouco mais. Eu me arriscava, porque fiz fratura exposta nesse dedão aqui, dando rollplante, assim, várias coisinhas assim. Mas eu fui lá pedir patrocínio, mas sempre tinha um monte de gente junto com o dono da loja no andar de cima, onde montava o skate. Eu fui esperando todo mundo ir embora, tá nervoso, assim, né? Suando. Aí foi todo mundo embora, ficou eu e ele só. Eu disse, cara, eu queria um patrocínio, o que tu acha e tal. E eu tremia, assim, de nervoso, né, pra pedir. E ele me disse o seguinte, eu não posso te dar patrocínio, a equipe tá completa, papapá. Mas eu tenho visto tu andar de skate, eu tô vendo que tu tá andando bem, tá te dedicando, continua fazendo assim. E me fez bem, mesmo eu não conseguindo. Claro. Aí eu segui andando, aí um dia eu tava descendo a lomba da Mostardeiro, que era perto da rua que eu morava ali, eu morava na Comendador Caminha, que é a Rua do Parcão. Uhum. E tinha uma loja de skate ali na descida, e os donos lá estavam, eles me pararam quando eu tava descendo, disse, Cássio, tudo bom? A gente é o fulano, nós queremos te patrocinar, tá? Então eu consegui um patrocínio só de fazer o spread do word, assim, entendeu? Uhum. Eu falei, modelo. Então aquilo começou a ser na minha vida a primeira coisa que eu entendi que eu era bom em alguma coisa, que eu podia ser bom em alguma coisa com treinamento. Eu sempre fui inteligente no colégio, assim, aquela coisa de tirar nota alta e melhor aluno da sala, e vinha os jogadores do Grêmio. Eu estava no Colégio do Uruguai, que era onde era o primeiro estádio do Grêmio. Então vinha os jogadores do Grêmio da Prêmio lá, primeiro, segundo, terceiro ano eu fui melhor aluno, os caras davam lá umas chuteiras, umas coisinhas, uns Nescau. E aí, mas eu nunca tinha feito nada mais corporal, assim, né? Mais afirmativo da identidade. Então o skate serviu para isso. Aí eu conto essa história aqui junto com outras, enfim. Mas o Desaprenda, ele tem essa quebra de tabu. O pessoal que lê gosta das histórias pessoais e gosta dessa questão de como elas se entrelaçam com histórias de empresários, de pessoas que venceram, de pessoas que se transformaram. Então tem vários casos ali. Depois eu conto da morte da minha mãe, da doença dela, blá, blá. O Desinvente, ele já é um livro um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais exemplos práticos, assim. Bom, aí ele pegou uma puta repercussão, tá? Porque aí veio a pandemia. Na pandemia, todo mundo entendeu que tinha que desaprender alguma coisa. Então, eu comecei a ser muito requisitado para palestra online, né? Para palestra, para podcast, para mais consultoria e tal. E esse livro ele caiu nas mãos do Nizam Guanais, que é um publicitário, todo mundo conhece, né? E o Nizam se apaixonou, começou a se corresponder comigo e tal. Tanto é que o livro 2 é ele que faz o prefácio aqui, que é o Desinvente. Então ele teve essa repercussão. O Desinvente, ele já é um livro que também tem toda... Eles têm uma batida que é o seguinte, tá? Vamos falar de processo criativo agora, tá? Boa. Eu não sento para escrever um livro, né? Como tu imaginou ali, que eu vou até para a 25, a 27, né? Eu faço vários textos, assim. Então, cara, artigos, textos, eu boto lá e aí eu defino um sumário. Esse livro vai ter essa estrutura aqui. Ele vai ter o texto tal, na parte 1, na parte 2, na parte 3. Aí eu escrevo tudo e eu tenho um parceiro meu que é um puta designer, um puta diretor de arte, que é o José Augusto Porto. E eu passo lá pro Porto o projeto Porto. Eu quero esse livro assim, eu quero que tu puxe uma seta dessa parte para essa parte. Eu quero o desenho do David Bowie nessa página aqui. Eu quero. Que legal. Então tu vai ver que o livro ele é todo... Até o próprio prefácio do Nizam tem ele desenhado aqui. Então, ele tem muita interação, figuras, assim, com... Consegue pegar daí, Gabi? A imagem ele tem frases, ele tem uma batida gráfica diferente. Então aqui isso também é uma experiência, né? Pra quem lê, eu sinto. Aí eu ia falar aqui, eu falei, é possível surfar numa onda infinita pela questão da impermanência e te desinventando sempre. Eu peço para ele fazer o desenho da onda, ele faz... Aí ele tem essa novidade que é legal, que eu fui para os States, para os Estados Unidos,
3 vezes para fazer baterias de vídeo vídeos contando cases de marcas que se desinventaram. Então, eu tenho o case da Lego, o case da Chicken Salad Chick, o case da Target, o case da Whole Foods Market, o case da Gap, o case da Nike. E eu conto no final de cada capítulo um pouco desse case e o leitor aponta o QR Code e abre meu vídeo lá, contando lá dos Estados Unidos essa história aqui. Então, ele tem um processo criativo um pouco mais formado no sentido de o que a empresa pode usar, que case ela pode aprender, embora ele tenha um pouquinho de batida pessoal também. O Desaprenda não. O Desaprenda, ele até por provocação do editor, na época, do Gustavo Gertler, da Belas Letras, ele disse, cara, nós temos que botar mais história pessoal, mais história pessoal. Bom, se tu quer história pessoal, eu tenho, cara. Sim, é muito bom isso. Eu li um que era Economia Criativa, que ele tem muito essa pegada. E aí me dá muitas experiências lendo. Tem um case pessoal, case prático e ainda tem muitos links com isso. Então, ele me trazia campanhas publicitárias que me comprovavam itens de dados e também com muita escrita. Então, a experiência que eu tinha era um 360, sabe? Então, eu acho muito bom quando os livros eles têm essa pegada também já um pouco de experiencial. Muito legal. É muito legal mesmo. Ô, Cássio, a gente teve um papo, a gente tem mencionado ele com frequência, e ele deve ser um 90 e alguma coisa, que é o diretor nacional de eventos da Red Bull. E ele mesmo falou assim, cara, eu hoje estou, né, diretor, não sei o quê, mas eu curto mesmo é avião, não sei o quê. Fora o skate que tu acabou de contar, o que mais que tu gosta de fazer, tipo assim, tá, meu, não tô nem escrevendo, que também é um hobby / profissão, né? Não tô dando skate. O que tu faz fora trabalho? Corrida, cara. Meu esporte hoje é corrida. Então, eu saio para correr 3, 4 vezes por semana, 10 quilômetros cada saída, e aquilo, cara, é o meu tempo de respirar. Tem períodos que eu tô correndo com os AirPods aqui, escutando podcast que me dá base, até para ter vários cases aqui. Mas agora eu te confesso que eu tô numa fase que eu quero correr sozinho, assim, não escutando nada, tá? Então eu saio, eu moro perto do escritório de vocês aqui, Petrópolis também. Então eu saio de casa, pego ali, desço o Nilo Peçanha, vou para Otávio Alves, vou pro Parcão, dou umas voltas. Minha vida inteira foi na frente do Parcão, até os 30 anos, né? Depois eu venho de novo e aquilo é a minha batida, tá? Foi um pouco de academia, musculação também, mas mais corrida para ter esse tempo meu, tá? Fora isso, cara, a vida é corrida, né? Eu tenho 2 filhos gêmeos, um casal de gêmeos de 8 anos. Sempre com... Tá? Eu falo muito sobre isso, cara. Primeiro que é difícil de falar com pessoas que não têm filhos. As pessoas não têm noção do tempo que reduz a tua vida e o quanto tu aprende a ser, assim... Tipo assim, que eu falei um pouco dos livros, eu não sabia que tu tinha o casal de gêmeos. Cara, tem vezes que meus filhos acordam 4... Hoje, um acordou o outro. Um tem 2 anos e um tem 45 dias. Bato, tá na função. Então, eu tô na função master. Eu disse, cara, e eu gosto muito de ler. Porque, assim, tudo pra mim é repertório. Sim. Né? Então, assim, eu adoro podcast. Aliás, a gente tem um podcast porque eu comecei com essa ideia, porque eu sempre ouvi. Trago vários insights para as empresas do que eu ouço lá. Falo muito sobre o poder de cognição, né? Que é ouvir o Cássio e tá, mas eu não posso contratar o Cássio ainda, mas ouve o Cássio, anota as coisas e leva para tua empresinha. O Estúdios Como talvez não tenha dinheiro ainda para contratar. Não pensa que tu não pode conversa comigo primeiro. Exatamente. No fim, ele vai deixar as suas redes para vocês todos entrarem em contato. Não te assusta com o meu preço, com o que tu acha que é o meu preço. Porque tem modelos, tem processos mais curtos também. Sim. O que eu bato muito é que a galera ainda fica... tá todo mundo atrás. Eu acho que o bom dos teus livros, para nós aqui, que a gente fala, tá todo mundo jovem, principalmente, por conta da bala de prata, né? Ele quer ser magro, quer ter um físico bom, ele quer ser milionário, e ele tem 22 anos e não tem 1 milhão na conta ainda, então ele já tá em depressão. Então a gente vive muito isso com a nossa galera, né? Que trabalha com a gente e tal. E a gente tem que ficar meio dando a realidade, meio aconchegando, enfim, meio fazendo todo esse trabalho. Mas é mostrar pra galera que, cara,
tudo dá, só tem que ser... no nosso tempo, né, não tinha isso aqui, né, cara? Uhum. Não tinha o Cássio falando sobre a experiência de vida É. dele, não tinha... No máximo, tu tinha uma Barça gigantesca lá que tu tinha que tentar pegar. Claro que livros... Já existiam livros maravilhosos, mas não tinha esse conteúdo de multiplataforma. Tem gente que nem vê o podcast, ele só vai no Instagram e fica vendo corte. Ele nem se presta a ver essa hora e meia que a gente vai ficar aqui e tal. Então é só pra galera entender que dá pra fazer, dá pra Sim. entender, dá pra estudar um podcast. Tem podcast que eu já vi 2, 3 vezes. Eu também. Inclusive, obrigada. Claro, porque assim, tem um podcast que, como a gente já fez 100 podcasts aqui, teve 2 que eu não participei, né? 2 que tu não participou. 2 que eu não participei. A Paloma conduziu junto com a Suelen. E aí veio a Carol da Grow. E aí eu comecei a vou ver esse podcast, né? Não tô nele. E o da Carol já ouvi 2 vezes, e coisas que a gente usa nas empresas. Sabe, assim, setor de sucesso da empresa. Esse é conhecimento, né? Esse é conhecimento. Então, assim, o podcast, o livro, tudo que me dá contexto, até pra a gente ter conversas melhores aqui. Sim. Né? Repertório é importante. O jovem, ele tá tão nessa... Eu falo como se eu fosse uma senhora. Mas, enfim, os jovens, eles estão tão com essa coisa de clicar num botão é a solução, mas que eles não entendem que isso é a bala de prata. Porque, na verdade, a bala de prata é tipo, cara, olha quanto tempo o Cássio rodou em empresas gigantescas e tudo, e aprendeu. E ele tem uma metodologia, ele tá falando aqui a metodologia. Então, é muito a bala de prata, né? Só tem que executar. E aí, isso demora um tempo de construção, com toda a certeza do mundo, mas é a bala de prata. Hoje em dia, as pessoas e a guerra esperam das que IAs aplique, agora, né? Agora todo mundo quer IA. Eu quero fazer tudo. Tem uma inteligência artificial que vai fazer o que eu vou fazer. Então, e a galera tá achando que agora sim, agora não preciso fazer mais nada. Agora o robô vai fazer pra mim. Então, cara, somos bem longe disso, tá, gente? Sim. Bem longe ainda de fazer. Mas e aí, Cássio, então é corrida? Corrida, skate de vez em quando, hoje um pouquinho menos do que era, mas a gente tirou férias em julho agora, a gente foi ali pra Santa e eu patinei no gelo com meus filhos. E aí foi uma experiência interessante, porque eu não sabia se eu sabia patinar no gelo, né? Porque eu patinei no gelo com 15 anos, no Uruguai uma vez, e caí um monte de tombo. Aí eu botei o patins e saí patinando, porque eu quero do skate, né? E as crianças, eu tinha que estar ali coordenando eles, tá? E eu, de repente, eu esqueci das crianças lá e fui patinar para desopilar. Mas, não, realmente, esporte para mim é muito importante, tá? Escuto música muito também, o tempo todo escutando música. Trabalho, né? Criança, enfim... Eu sou muito bem... eu tive muita sorte na minha vida pessoal, tá? Então, eu tenho uma esposa que é a mulher da minha vida, maravilhosa. A gente tem 2 filhos que são incríveis, assim. O Benjamin e a Gabriela, com 8 anos, agora estão um pouquinho mais independentes, mas são muito companheirinhos, muito amigos um do outro, muito carinhosos conosco também. Então, eu tirei a loteria na questão da vida pessoal. Eu agradeço muito pela sorte que eu tenho. Mas a gente sabe que a vida é batalhada, né, velho? Então, é isso aí. É um dia depois do outro, matando leão, vendendo, entregando, correndo atrás dessa gurizada. Talvez tu tocou bem aí. Precisa entender um pouquinho mais eu falo um pouco disso no Desinvente, tá? Que o Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, ele só era o Michael Jordan porque depois que todo mundo saía do treino, ele ficava lá treinando arremesso. Treinando arremesso. 2 horas treinando arremesso. Então não tem muito mistério. Quanto mais arremesso tu treina, melhor tu bota a bola na cesta. E a gente tá vendo um momento de mundo que a gurizada quer a coisa um pouco mais pronta, mas não tem isso. Curte a jornada. Não, e às vezes a gente fala, né? Pra mim, a jornada é a coisa mais legal. Então, hoje em dia, eu batalhei muito pra me tornar sócia ali da Combo. E aí, às vezes, eu olho assim e penso, cara... e lembro de histórias com as gurias no escritório, encontro a Júlia, que hoje em dia já não faz mais... E a gente lembra dos episódios que aconteceram e eu penso, cara, a jornada foi a parte mais legal. Então, tem coisas que a gente aprendeu em momentos que era tipo assim, cara, a gente vai ter que se virar nós duas. E a gente desenvolvia habilidades que eu fico pensando hoje. Cara, isso era incrível, sabe? Eu tenho muita saudade ainda desse momento, assim, de, meu Deus, eu preciso me virar. Tipo, não sei o que fazer. E aí, cara, é incrível a jornada. E as pessoas, elas não dão mais esse carinho, sabe? Tem uma música do Skank, que se chama Acima do Sol,
que eu falo dela nesse livro aqui no Desinvente, que ele tem uma frase na música que é: o caminho só existe quando a gente passa, né? Então, não tem caminho pronto antes, né? Vai dando passo que aparece um chão ali e tu vai ver para onde é que tu vai. Exatamente. Cássio, desses estudos todos, quando vai analisar as empresas e tal, o que é a tua visão de mundo hoje? Para onde... O que tu acha para onde nós vamos? Brasil, mundo? O que tu... pode, cara, assim, Sim. com todo respeito à tua opinião política, que eu nem sonho, mas, assim, é visão de mundo mesmo, tá? Mas o que tu tá enxergando? O que tu tenta alertar as empresas, setores, Sim. economia? O que tu... A gente pode, assim, entender que cada setor tem a sua dinâmica e a sua particularidade. Tá? A pandemia nos mostrou que o cenário, quando ele é desfavorável para ele é favorável para outros, né? Então a gente tem que tentar se movimentar melhor conforme tá a onda. Tá? Eu acho que a tendência, corporativamente falando, nas empresas é um pouquinho menos de rigidez em processos, tá? em crenças e um pouco mais de ênfase no aprendizado. Tá? Aprender com o cliente, aprender com o fornecedor, ter umas metodologias mais co-criativas. Em termos de mundo, né, eu acho que está cheio de coisa boa acontecendo no mundo. Eu sou otimista com o mundo, eu sou otimista com o Brasil. Tá? Eu sou otimista com a inteligência artificial, eu sou otimista com questões mais estruturais, né? Eu sou otimista com... Mesmo tendo guerra, sabe? Mesmo tendo fome, mesmo tendo doença, essas coisas terríveis que tem. Eu sou otimista com a ciência, eu sou otimista com paz, sou otimista com esporte, né? Acho que o mundo ele vem evoluindo muito, né, para nos dar uma certa tranquilidade de que existem coisas boas e coisas muito boas por aí. Tá? Com relação ao Brasil, o Brasil precisa fazer um tema de casa que lhe foi dado, sei lá, 150 anos atrás, né? Que o Brasil não começou a fazer ainda. Tá? Então a gente tem um sistema político muito complicado, a gente tem uma impunidade muito grande, a gente tem um sistema, vamos dizer assim, muito poluído, né, no sentido de que quem entra nele, mesmo que entre com boas intenções, não fica. Tá? Então, o Brasil, infelizmente, politicamente falando, é uma máquina de tirar dinheiro das pessoas. Tá? De mim, de vocês. Das empresas. Exatamente. Todo mundo que paga imposto, né? Então, os que não pagam. Então, assim, é um sócio que tu tem que contribui muito pouco para ti. Tá? E é inacreditável como as pessoas não sabem o quanto de verdade pagam de imposto. Das empresas que eu sou sócio, raramente eu tenho mais porcentagem que o governo. Raramente. Mas assim, eu não lembro se eu tenho alguma empresa que eu seja... que nós temos essa cultura, né? De ter vários sócios, assim. Tipo, empresa que a gente tem pouco sócio é 4, eu acho. Eu acho que aqui menos tem 4. Tem 4. Então a gente... Se o governo tira 20% do teu bruto e a tua margem é menor que 20%, o governo tá ganhando mais que tu. Exatamente. Então, e as pessoas não sonham que é isso. Tipo assim, não, e que tu tem que estar maquinando, controlando tudo. Isso não é uma questão de partido político, né? É uma questão de sistema mesmo. Tá? Mas a gente tem que sempre ter esperança de que nomes novos vão surgir e que as coisas podem ser um pouco diferentes, né? Mas o Brasil tem muito para crescer, muito recurso, né? Muita gente que se vira, muita oportunidade para se desenvolver. A gente conversou, como eu te falei, com mais de 100 pessoas aqui já. E realmente, assim, cara, tem uma informação que são 53 milhões de brasileiros não tem nada. Mal tem o CPF. E aí tem uma empresa que é a Besouro, que trabalha com essas pessoas e entrega o primeira fonte de renda, assim. Tipo assim, cara, o que tu tem em casa? Eu tenho uma caneca e tenho uma lata. Tá, então nós vamos inventar alguma coisa que isso aqui, em uma semana, te larga pronto, com incentivos de grandes empresas e tal. Ele arrecada esse dinheiro e depois investe nas pessoas. E ele já tá em 27 países, eu acho, com esse método que ele criou.
Então, concordo muito que a gente tem que o Brasil é muito rico, né? E por ser muito rico, algumas pessoas lá atrás entenderam que criando dificuldade É, para oferecer uma solução. Então, isso, se resume a isso, né? isso. Infelizmente é assim, mas eu acredito ainda também, eu sou um cara otimista, até porque quando a gente vira pai, né, a gente trabalha, tenta fazer alguma coisa para ficar melhor, mas a gente é uma formiguinha no oceano, mas tem que acreditar, né, que a gente vai entregar um país melhor, um mundo melhor, talvez, para os nossos filhos, né? A gente tem que achar a nossa voz, aquilo que a gente quer dizer, acreditar que o trabalho funciona, né? Quando tu trabalha bem e te dedica, ele funciona mais ainda, e fazer, baixar a cabeça e fazer. Né? Como dizia o John Lennon, né? Vida é o que acontece enquanto você está sentado fazendo planos, né? Então, Com certeza, com certeza. Ô, Cássio, de todas as empresas que tu já passou, o que tu identifica, assim, como, assim... Aí pode ser 3, pode ser 5, pode ser uma, mas as grandes características que emperram o crescimento, né? O tipo assim, vamos usar de novo as nossas empresas, que a gente tem, sei lá, 3 bares, tem uma agência de eventos, que é aquela que tu conheceu, que hoje é parceira do Paleta Atlântida, que tu é consultor. Temos agora o estúdio aqui também. Então, assim, de tudo que tu já passou, dessas coisas, assim, o que tu vê quando tu fala com as pessoas, com os gestores, com os donos, o que são, assim, cara, isso é uma característica que tem que vencer, tem que olhar para frente, tem que dar algum jeito de contornar. E o que tu acha mais positivo, assim, pra gente dar uma aprofundada bem no que tu trabalha? As empresas... É muito difícil, tá? Mas as empresas deveriam ter uma filosofia, um mindset, sempre como se fosse o day one, tá? Perfeito. Porque aí tu tem a mente de iniciante, tá? Tu não tá viciado. Mas o que acontece com as grandes empresas, principalmente, tá? E tem um autor muito interessante em estratégia, que eu gosto muito, chama Henry Mintzberg, que ele diz que não é a estratégia que tem que seguir a estrutura, e sim a estrutura que tem que seguir a estratégia. Perfeito. O que acontece? As empresas elas vão montando fábricas, tem que crescer, né? Tem que crescer, então, a oportunidade é essa, então tu vai montando fábrica, tu vai construindo usina, tu vai comprando veículo, tu vai te montando num imobilizado, né? Que... embora aquilo seja patrimônio, também acaba virando passivo quando tu tem que te mexer de algum jeito e não consegue porque tu tá imobilizado. Né? Então, digamos assim, tu tem uma fábrica, teu mercado mudou. O lógico a fazer é tu te desfazer daquela fábrica, tu vender, tu usar para outra coisa, enfim, mas não naquela localidade. Mas as empresas elas costumam ter estratégias que justifiquem manter aquela fábrica. Né? Então, tu condiciona a estratégia, a estrutura, em vez de fazer o contrário. Né? Já que vamos mudar a estratégia, vamos mudar nossos ativos, vamos nos desfazer de algumas coisas, vamos redescobrir as coisas mais perto do day one. E aí tu tem um problema que é tu não age rápido, tu vai criando justificativas e aí tu vai te afundando cada vez mais nesse imobilizado, e quando tu vê, realmente tu não consegue mexer, o mercado já mudou, e aí as empresas quebram. Porque tem um tempo, né? Tu tem um tempo financeiro. Tudo é dinheiro, né? Tudo. Tu tem um tempo financeiro de vida. Se tu deixar de tomar uma decisão, aí mesmo que tu tenha X carros, 2 usinas, 3 parques Fabris e não sei o que, cara, já não... Então pega o exemplo da Lego. A Lego é uma empresa que todo mundo conhece, inclusive o Desaprenda, ele é todo... se tocar aqui, parece umas pecinhas de Lego, tá? Eu conto a história da Lego aqui e eu faço vídeo do case da Lego no Desinvente. A Lego é uma empresa que, nos anos 2000, né, um dia bateram na porta lá da Lego, era o Citibank, né, dizendo, nós íamos executar vocês. Como assim? Não, nós íamos executar vocês. Não vão ter como pagar a dívida de vocês, a gente considera que é inviável, vamos entrar num acordo aqui, vamos fazer uma recuperação judicial e tal. Aí a Lego se deu conta, através de um presidente, né, um sueco lá, o Jürgen Knudstorp, é um nome difícil de dizer, que ela estava fazendo coisas demais
e perdendo foco. Então, ela estava fazendo parque temático, ela estava fazendo filme, ela estava criando uma série de divisões e esquecendo do produto, que é aquela coisa maravilhosa que é a pecinha de Lego. Então, ela vendeu tudo, criou parcerias para fazer as outras divisões e focou no produto. Contratou lá umas pessoas que eles chamam, que são uns brand lovers, assim, especialistas em, né? Vamos focar no produto. O que esse produto pode fazer para voltar a ser aquele veículo que impulsiona a criatividade para o mundo, que é o que a Lego faz. Né? Então, ela deu um passo para trás, desinventou essas coisas todas que estavam fazendo e voltou a ser a Lego que a gente conhece hoje. Perfeito. E quando tu vai apresentar esse tipo de raciocínio para os gestores, quais são os feedbacks que tu tem na hora, assim? Tipo assim, cara, ó, tem que vender a mesa, tem que vender 2 microfones e das 3 câmeras que tem aí tem que vender uma. Eu digo, cara, porque tá me contratando para que eu diga a verdade, né? Assim, se eu for alguém que eu vou para uma reunião, apresentar um diagnóstico e dizer aquilo que tu quer ouvir, não tem por que eu estar fazendo o que eu faço. Perfeito. Então, E tu acompanha essa execução? Por exemplo, tu chegou aqui, tem que vender a mesa, 2 câmeras e um microfone. Todos os meus planejamentos, a maioria deles, eu tenho lá 3 a 6 meses de implementação que eu coloco no contrato. Terminou esses 6 meses, muitas vezes a empresa quer que eu continue, né? Então, eu estabeleço lá um esquema de FII mensal, com número de reuniões e presencial, online, enfim, que eu tô junto, tá? Às vezes fico 3, 4, 5, às vezes até 6 anos com uma empresa, talvez até mais. Mas o início é um processo de planejamento. Legal. E aí depois, que tu tira, quando tu vai apresentar para esses gestores, tu já teve alguma coisa assim, não, tu tá errado, ou alguma coisa de discussão, ou algum case que tu, tipo assim, meu trabalho é esse, mas... Ou não, tu acha que as empresas que já te contratam já sabem, já tem maturidade para isso? Acho que a pergunta é sobre maturidade. Nunca disseram que eu tô errado, embora eu possa estar errado, né? Eu não sou dono da verdade, mas quando eu apresento um diagnóstico factível, que faz sentido, não dizem que eu tô errado, discutem comigo, a gente ajusta alguns pontos e tal, mas eu me aprofundei naquilo. E eu tenho a vantagem de ter a isenção, né? Eu não tô mergulhado no negócio, eu sou um cara de fora. Então eu sou aquela gaivota que vê de cima ali onde é que tá o peixe. Mas essa é a exata pergunta, porque a dor emocional, agora eu já quebrei, já vendi empresa, já comprei parte de empresa, eu já entendi que abrir e fechar a empresa para mim é só mais uma. É só um CNPJ. Mas lá atrás, nas minhas primeiras, o logo para mim, meu Deus, é o meu logo, é o meu filho, é a minha coisa. E a minha pergunta era assim, qual que é a reação? O que acontece às vezes, que é difícil para mim, é que eu apresento diagnóstico, a empresa aceita, me dá razão. Passou o tempo do projeto, quando eu vejo, o planejamento foi para a gaveta porque a empresa não quer mexer naquilo, né? Então simplesmente me contratam, escutam o que eu tenho a dizer, mas não fazem. Acontece também, né? Sim, mas eu imagino que a dor também é grande, né? Independente não sei se é maturidade, exatamente isso, é a maturidade de continuar. Tipo assim, eu chegar aqui e dizer, tem que vender as 2 câmeras e tal. Talvez tu já até saiba ali, sabe? Eu já contratei alguém, sabe que eu não tenho problemas. Agora vender isso aí, e se não der certo. É a história do nutricionista, do personal trainer. Que dor. Na verdade, tem decisões que são... Tem um consultor, que foi meu mentor, assim, que é o Fernando Lucci, que foi meu orientador de mestrado, que ele diferencia muito a questão do que é projeto e do que é decisão. Tem coisas que são decisões que a empresa tem que tomar na hora ali. A outra coisa é transformar um caminho num projeto. Tá? Então, as decisões, elas precisam ser tomadas. Tá? Quem não toma a decisão, alguém decide por ela, né? Pela empresa. Alguém vai decidir por ti. Se tu não toma conta da tua vida, a vida vai tomar conta de ti. Exato. Com certeza. E ou tu transforma, no mercado como a gente tem hoje de impermanência, ou tu transforma, ou tu vai ser transformado. Não tem ficar parado. Quem tá parado hoje tá rolando para trás na esteira. Porque tá tudo andando rápido. Então, se tu tá parado, significa que tu tá andando para trás. Os outros estão passando. Então, é isso. Tem que tá fazendo, né? Tem que estar atento. Eu tô aí para ajudar as empresas a pensar isso. Antes dessa empresa, Cássio,
Qual que foi tua vivência? Eu fui... eu sou economista, tá? Fiz uma formação em marketing, uma pós-graduação na PUC. Depois eu fiz tipo um MBA International Business em Londres, onde eu morei praticamente um ano, tá? Eu voltei, comecei a fazer consultoria, fui para um mestrado em marketing lá na URGS. E aí eu fui... Não, desculpa, antes disso, antes de morar em Londres, eu fui executivo da RBS. Cheguei a ser coordenador de marketing lá da RBS, primeiro do corporativo da RBS, depois do sistema de rádios da RBS. Foi uma puta vivência, né? Foi uma experiência muito, muito interessante, né? Hoje a RBS é meu cliente em alguns projetos, foi meu cliente, às vezes é de novo. Porque eu acho que isso é legal pra galera que nunca teve contato com uma empresa como a tua, que não precisa ser para a empresa. Não, olha só, eu quero fazer um negócio novo aqui, eu quero Um projeto. quero desinventar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Não, preciso de alguém aqui, preciso de um auxiliar aqui que me... Pra tu ter uma ideia, o Mr. Dreamer, que é o filme do Pedrinho Sirotsky, eu fiz o posicionamento com ele, né, do trabalho pontual para um cara que... A gente criou uma plataforma de conteúdos a partir do filme, do documentário que eles criaram. Tá? Atendo empresa que está começando também, atendo startup, atendo arquiteto, dentista, enfim... É um grande curioso do mercado. A curiosidade está nele. Né? Isso. E gosto, assim, de atender empresa de vários tamanhos, assim. Né? Quer dizer, eu planejo para uma Marco Polo, que fatura, sei lá, 3 bi, e planejo para um arquiteto que fatura 2, 3 milhões, assim. E tá bem, né? Com isso. Sim, tá bem, tá bem. Então, desculpa te interromper. Aí tu tava na RBS... Isso. Aí fui morar fora, voltei, fiquei mais montei aí a Greenberg Consulting, 98, por aí. Fiquei na consultoria uns 3 anos, aí tive um convite para um emprego que eu achei interessante lá na Unimed Porto Alegre, tá? Foi interessante, a Unimed depois virou meu cliente, mas eu tive muita experiência dentro de empresa, assim, um tempo que era ainda um pouquinho diferente, trabalhando dentro de empresa. Eu tive alguma experiência que eu não gostei muito e decidi que aquele seria o meu último emprego. Tá? Então, eu saí em 2004, já casado, ainda sem filhos, saí em 2004 da Unimed, retomei minha empresa, eu tinha fechado ela, abri ela de novo, tá? E aí fiquei. De 2005, digamos, até eu tive um sabático ali em literatura, então eu fiz 3 romances, tá? Que a gente não falou muito aqui, mas eu tenho 3 romances, que é uma novela e 2 romances, que saíram por editoras legais, Artes e Ofícios, Sulina. Um saiu pelo Instituto Estadual do Livro, foi um concurso que eu ganhei lá com outros autores. Quer dizer, então, corroborando do que eu tenho esse processo de escrita meio dentro de mim. Aí eu montei a empresa e comecei a focar planejamento estratégico, escrever cases para premiações, palestras, depois quando veio o Desaprenda e o Desinvente. Tá? Mas a minha experiência, então, tive uma experiência como executivo no Grupo RBS e na Unimed. Que legal, cara. Paloma Mânica, tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que tu queira perguntar das tuas empresas, que tu queira tirar uma dúvida? Agora é o momento, depois é cobrado. Não, eu ia perguntar se no momento que tu saiu da economia, tu foi pra RBS. É que a gente vem entrevistando e... Eu entrei estagiário, eu estava na faculdade Porque eu ia falar, nossa, economista tem essa tendência de ir meio pro marketing e tá envolvidos em muitos projetos, assim. Porque quando eu saí da faculdade, eu ia pra parte de política direto, né? Fui. E aí, no fim, eu acabei me encantando por essa parte de marketing. Hoje em dia, o que me brilha os olhos são os projetos, as criações de projetos na Combo, né? É essa parte que me move, assim. Só que eu fico permeando sobre vários setores, então acaba que eu... Sim. No meio da pandemia, eu estava atendendo 15 empresas ao mesmo tempo e todas elas eram do mesmo setor. Então, é muito doido quando eu entro em contato com outros economistas que também estão nessa loucura, assim, né? Porque eu fico olhando... Meus colegas hoje em dia ainda mantêm muito essa parte de economia, tipo, se tornaram ali bancários, algo mais que está no nosso escopo. Mas eu vejo que tem muita tendência de ir para fora.
Aí veio essa curiosidade. de Eu saber saí muito da economia. Exatamente. Mas é uma No baita mesmo base, né? tempo, Uma puta base, uma puta base. Ela dá uma vantagem Ela competitiva, tá assim. me servindo até hoje, assim. Exato. Com certeza, com certeza. Cássio, quero comprar teu livro, onde é que acha? Os 2 livros estão na Amazon. Tá. Que legal. E no site das editoras. O site da editora Belas Letras, o Desaprenda, e o site do loja.grupoa.com.br, se não me engano, do Desinvente. Se eu quero fazer uma consultoria contigo, onde que eu te encontro? Tem o meu site, www.greenbergconsulting.com.br. Uhum. Greenberg com N de nariz. Depois a gente bota ali no... Não, vou colocar Vou botar todos o os link aqui links também. aqui. Mas se tu vai no meu Insta, @Cássio Greenberg, tem o meu Linktree ali, tem todos os meus contatos, como chegar em mim, para palestra, para consultoria e tudo. Tá? Legal. Perfeito, perfeito. Então, Cássio, muito obrigado pelo teu tempo aqui, cara. com Imagina, eu que certeza. agradeço Uma baita história. o convite Uhum. legal que a gente achou um horário aqui. Foi Sim, super, sim, super sim. legal falar com vocês. Tá. Muito obrigado, então. Ogabi.rec. Cara, Obrigado, senhor tu Vinhas. tem um arroba nova pra agradecer agora, né? Meu, tu Nós vai temos- chorar se eu te falar esse arroba. Nossa. É M4.ria. Não, melhor nem colocar, deixa. Não, tá bem. Mas nós temos uma nova editora que nós vamos segurar por... Aliás, né, prata da casa nós vamos segurar em casa, né? Não vai ficar, tem que ficar em casa. Isso aí. Então, @AniBianchi, @ogabi.rec, @estudioscombo. Paloma, mano, quer deixar teu endereço aqui? Até Vai pra que alguém... também não esquecerem de seguir o Vinhascast, né? A gente tá aqui todo esse tempo, aula de economia, marketing, planejamento estratégico, histórias, literatura. É inacreditável que as pessoas não pararam pra curtir, compartilhar e não escreveram nenhum comentário. Gente, falem aí se vocês estão gostando, o que vocês querem mais ouvir. Falem nomes também pra gente chamar, né? A gente poderia até, se a gente tivesse falado com o Cássio antes, poderia até pedir os 2 ali pra sortear pra galera no Instagram ali. Exatamente. Mas com certeza eu iria lotar os comentários pra pegar. Cássio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. eu que Obrigado agradeço, mesmo. tá? Gente, Muito grande legal. beijo. Tchau, tchau. Valeu.